Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você já sentiu aí um medo intenso, um pavor absurdo, medo de perder, medo de morrer, medo por estar perdido, medo por estar se sentindo sozinho, abandonado? Já se sentiu assim? Eu não tenho muitas lembranças assim de sair com o meu pai, mas das poucas que tenho, uma é bem forte. Nós estávamos em um ônibus, eu era bem pequena mesmo, e eu cochilei enquanto nós viajávamos. Eu acho que eu já contei isso para você. E quando eu acordei, que eu olhei para o lado, né, para o assento em que meu pai estava, eu não o vi. Eu fui tomada por um pavor que durou apenas alguns minutos, mas foi intenso demais. Tão intenso que eu nunca mais esqueci. Eu acho que eu tinha menos de 6 anos quando isso aconteceu. Meu pai havia ido para o assento de trás, né? Ele fez uma brincadeira, mas uma brincadeira indevida, né? Com uma criança aí de seus 5 anos. Mas às vezes, meus irmãos e meus amigos, na nossa vida, nós olhamos para o assento ao lado e ele está de fato vazio. Estamos sozinhos e desesperados, sem ponto de apoio, sem conexão. E agora? E agora? O que fazer? E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Eu vou fazer a leitura do Salmo 56 e aí eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse salmo, que ele diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, pois me calcam os pés e pelejando me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam os pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espiam os meus passos como que aguardando a minha morte. Escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo. Em Deus, cujas palavras eu louvo, no Senhor, cujas palavras eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? Eu li todo o Salmo 56, não é? E aí vamos pensar, antes de nós meditarmos no Salmo 56, vamos pensar aí qual é o contexto em que esse Salmo foi escrito, né? Qual é o pano de fundo dele? Esse é um Salmo de lamentação, certo? É um poema de Davi, ele está aí, ele tem a mesma ambientação do Salmo 34, que é a fuga
de Davi, né, quando ele sai de Aquis para Gate, lá, Aquis, no Salmo 34, né, Aquis é chamado de Abimeleque, né, provavelmente uma alcunha real, mas os dois salmos aí estão ligados por um evento, né? E qual é o evento, né? O que está acontecendo aqui com Davi? Davi, ele vai procurar refúgio entre os filisteus, né? Ele escapou aí fingindo-se de louco. E é esse o contexto, né? Ele é alguém que está em fuga, né? Ele é alguém que está em fuga. Quando você pensa nisso, nesse contexto, você precisa também pensar de como é que estava Davi nesse contexto. Como é que estava Davi aqui? Primeira coisa que nós devemos lembrar do salmista é que ele estava só. Completamente só. Se você fizer a leitura, né, de 1 Samuel, você vai perceber que a tropa, né, de Davi iria encontrar-se com ele depois do que acontece em Gate. Então, nesse momento, ele está sozinho. Outra coisa que nós pensamos, né, em Davi, acerca de Davi, é que ele estava desesperado. Como assim, Marli? Ele está fugindo de Saul e para onde ele vai? Ele vai para os filisteus. A história dele com os filisteus não era da melhor. Você lembra que Davi, ainda muito jovem, ele derrota o campeão dos filisteus, Golias, o gigante Golias. Ele se finge de louco lá para tentar se manter. Outra coisa que a gente pode pensar acerca de Davi é que ele estava com medo, muito medo. Eu estou no campo do inimigo, eu estou fugindo de um inimigo no campo de outro. Davi havia matado milhares. Golias foi só o início da sua carreira nessa luta aí contra os filisteus. A situação do nosso rei Davi não era das melhores. Não era das melhores. Em algumas versões, né, há um título, né, eles colocam aí algumas linhas antes do salmo. Pomba em carvalhos distantes, ou em terras distantes. Tão amedrontado, tão amedrontada a pomba quando está assim, que não consegue voar, que não consegue ir para lugar algum. Imóvel. Mas eu gosto de pensar em algumas versões quando diz carvalhos, que apesar de distante, ela está em um lugar seguro, firme.
Davi, ele estava realmente sozinho, enfrentando medo, desespero, mas havia um Deus que permanece inabalável, que permanece o mesmo. Então vamos ver aí o Salmo. Se nós olharmos aqui, você percebe que o Salmo ele começa apresentando diante de Deus uma queixa, um pedido. Ele diz que homens estão pelejando contra ele. É a queixa. E o pedido é: compadece-te de mim. Esse aqui é um salmo, né? Ele vai mandar aí para o regente do coro. É um salmo que ele vai dar aí o tom. É uma saudade lamentosa. Davi, ele vai escrever esse salmo pensando aí na hostilidade que ele estava recebendo. Ele estava em um ambiente hostil. Muitas pessoas estavam lutando contra ele sem descanso. Diz lá que era o dia todo. Então a pomba, ela precisa ir de um lugar seguro, de um lugar que ela esteja protegida. É alguém com saudades de casa, com desejo de voltar. Já sentiu saudades de casa? Saudades, desejo de voltar. Este Salmo de Davi, ele também tem uma designação, Mictam, que significa aí gravado ou permanente, precioso, algo de ouro. Algo de ouro. O medo que Davi tinha de Saul fez com que ele fosse parar entre os filisteus. Davi teve que lidar então com dois inimigos: seu próprio povo, liderado pelo rei, e um inimigo estrangeiro, os filisteus. Por causa aí deles, né? Ele entrou em angústia da sua alma. Ele ficou aí prisioneiro em Gate, ele não pôde sair. Ele se disfarçou aí de louco. E aí ele é posto em liberdade. Mas nesse contexto nasce uma joia preciosa. Um salmo que serve, um salmo precioso que serve para mostrar para mim e a você que esses momentos de maiores dificuldades é o momento do exercício da nossa fé, de nós colocarmos a nossa confiança tão somente em Deus. Os homens estão contra mim, Senhor. Eles fazem isso diariamente, diuturnamente. Eu não tenho forças.
Esses inimigos estão aí me pisoteando. Eles fazem isso sem cessar. Eu estou sendo oprimido, massacrado. Mas aí ele vai dizer algo tremendo. O verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar. Hei de confiar. É o reflexo de uma fé firme. Mesmo nos tempos de maiores aflições. Nos momentos de aflição, você tem uma escolha. Escolha acreditar, escolha confiar em Deus. Davi reconhece que há esses dias de medo, que há o dia do pavor. Davi, então, não permite que o medo o controle. Não permite que o medo o aprisione. Ele faz uma escolha. E ele faz uma escolha com convicção. Ele escolhe confiar em Deus. Eu hei de confiar em Deus. A confiança em Deus. A confiança em Deus é restaurada porque ele conhece o Deus da palavra. Ele conhece a palavra de Deus. Ele conhece as promessas de Deus. Ele sabe aquilo que Deus falou com ele. Ele sabe aquilo que Deus falou através da sua palavra. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós estamos confiando no Deus da palavra. Ele vai dizer: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Não terei medo. Eu não vou ter medo. O que o homem pode fazer comigo? Não vou temer. É a escolha que ele faz. No Salmo, ele continua falando aí das coisas que esses homens fazem. Ele está apresentando isso aí diante de Deus, versos de 5 a 7. O que os homens estão fazendo é isso. Eles torcem as minhas palavras. Eles se ajuntam, eles se escondem. Eles estão aqui espiando os meus passos. Eles aguardam a minha morte. Mas apesar disso, apesar de sofrer a injustiça, ele sabe que essas pessoas não sairão livres.
porque ele conhece um Deus que é justo e é justo juiz. E é nesse Deus que ele escolhe confiar, acreditar. Tu contastes, verso 8, tu contastes as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Senhor, tudo que me aconteceu está aí registrado. Tudo que me aconteceu está aí registrado diante do Senhor. As minhas lágrimas são depositadas aí. Tudo que me ocorreu, Senhor, Deus contou, Deus acompanhou, Deus sabe. Tudo está aí. E pode ser usado aí como uma prova diante do teu tribunal, quando os meus inimigos estiverem na tua presença. Ah, Senhor. Não só com ele, viu? Não só com Davi. Mas as tuas lágrimas também estão diante de Deus. E aí Davi escolhe continuar louvando ao Senhor. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o homem? Ele escolhe louvar o Senhor. Ele escolhe aí prestar a Deus um culto de ações de graça. Davi, diante de Deus, ele está cheio de adoração, de admiração. Davi consegue encontrar em Deus, na sua palavra, descanso, refúgio, refrigério. No Deus que livrou a alma dele da morte. Então, diante desse Deus, ele vai estar com um propósito firme. Ele vai manter os seus votos. Deus o livrou. E ele vai dizer sobre mim, e são os votos que te fiz, ó Deus, eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. E o Senhor fez isso. Ele vai dizer, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Ele faz uma pergunta, né? Não livraste isso aí, os meus pés de tropeçarem, para que eu ande na tua presença? Ó Senhor, é isso que eu vou fazer. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou oferecer ao Senhor ações de graças e vou andar na tua presença. Eu vou andar diante do Deus na luz da vida. Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite, eu vou estar encerrando a mensagem. Davi sabia quem era o Deus que o livrou da morte. Davi sabia quem era o Deus que o livrou de grande tribulação.
E aí ele faz uma escolha de andar diante desse Deus enquanto vida ele tivesse. O resultado é andar diante de Deus na luz dos vivos. É saber que andar com o Senhor, estar na presença de Deus, é estar seguro. Deixe-me só dizer uma coisa para você nesta noite. Deus livrou você da morte, de uma morte eterna. Como gratidão, enquanto você viver, ande diante dele, em comunhão, com ações de graças. Não permita aí que o medo, que a dificuldade afaste você da presença desse Deus. Ele fez algo grandioso na sua vida. Seja grato. Não permita que o medo lhe paralise, que a tristeza, seja lá o que for. Mas viva com o Senhor. Faça uma escolha de confiar nele, confiar na palavra dele. Quando? Hoje e amanhã. E sempre. Está com medo? Diga como Davi: no dia em que eu temer, hei de confiar. Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.